bem-vindas. É o nosso 33º encontro. Nem eu acredito, às vezes, olhando esses números. A gente começou a fazer esses encontros ali no começo da pandemia, né, para ajudar o pessoal a até tirar a cabeça d'água ali, porque estava todo mundo aquele momento tenso de como é que eu faço isso, pessoas que perderam a sua agenda de trabalho. Hoje em dia é super normal, né? Hoje em dia o pessoal está acostumado a trabalhar online, se encontrar. E eu acho que uma coisa que mudou nesses anos, que foi muito legal, estava conversando outro dia com um colega nosso que ele está sempre viajando, está no México, na República Dominicana, Bogotá. E aí a gente se encontrava, sei lá, uma vez a cada 2 anos. E agora a gente se encontra às vezes 2 vezes por dia para resolver coisa. Então ficou uma coisa muito comum, né, da gente se encontrar. Então esse é um espaço que a gente tem mantido aí para a galera se encontrar, aprender algo com gente legal e se reencontrar com pessoas que já trabalham juntos ou já tiveram juntos em algum momento. Então, para isso a gente está aqui. E aí eu tenho o privilégio de ficar convidando uma galera que é interessante para vir para cá fazer algo com a gente. E aí nessas, o que a gente estava procurando? Quem é que está fazendo coisas novas por aí? Quem é dessa geração mais nova que está se aventurando na facilitação? E aí eu cheguei na Letícia. Acho que, na verdade, a Letícia chegou na gente por algum motivo, né, na pesquisa. A gente se conectou, bateu o santo, e aí, lá pelas tantas, chamamos a Letícia para vir para cá para fazer essa experimentação conosco. Então, Letícia, super bem-vinda. A galera é super gente boa e a gente está aqui para o que deve é. Eu coloquei aqui no chat a agenda, se você quiser dar um panorama do que você planejou para a gente. E aí a bola já está contigo. Uhum. Ó, Coisa já tem até boa, fãs. obrigada demais pelo convite. Fui eu que fui atrás, sim, para conversar contigo sobre esse sentimento que acabou me motivando a fazer essa pesquisa e me aventurar no mundo da facilitação, que vou contar um pouquinho sobre, assim, né? Mas a gente vai ficar junto aqui até as 8 horas, então a gente já teve aí a abertura, a gente vai passar por um momento de check-in. Eu vou contextualizar de onde é que vem isso, esse sentimento, essa busca, essa curiosidade, assim, e onde que isso me levou. E aí, a partir daí, a gente vai trocar, conversar, colocar a mão na massa e aprender junto sobre essa, esse mundo mágico que acontece nesses espaços facilitados. E aí, para a gente iniciar, como então aí dá para ver, né, que tá cada um num canto, cada um numa cidade, e muito para além disso, com certeza cada um teve um dia muito único e cheio de imprevistos, ou quem sabe um dia cheio de tédio, não sei, né? A gente pode ter tanto uma coisa quanto outra, e tá tudo certo, uma coisa e outra também. E aí, antes da gente pular no convite de hoje, que é sobre um resgate de espaço coletivo, sobre essa urgência do entusiasmo, sobre uma coisa que eu gosto de chamar de revolução amorosa, eu queria que a gente fizesse uma brincadeira aqui. Então, a gente vai voltar a fechar todas as câmeras, e aí vão ter algumas perguntas, e aí, se você se identifica com a pergunta, você abre a câmera. Então, assim, se você estiver se sentindo muito exposto a se identificar com a pergunta, aí você finge que não, aí você pode deixar a câmera fechada, não tem problema. Mas a ideia é para a gente tirar uma temperatura, assim, para ver como que esse grupo é hoje, nessa sexta-feira. Então, todo mundo fecha a câmera. E aí, abre a câmera para mim, por favor. Quem aqui acordou antes das 7 da manhã? Quem são as pessoas aqui que acordam super cedinho? Não é tão cedo assim, né? Coisa boa. Eu hoje não deu. Legal. Pode fechar a câmera de volta. Abre a câmera aqui para mim. Quem que está passando por uma transição de carreira? Quem que está nesse momento de ir de um lugar para o outro na sua profissão? Eba, coisa boa. Obrigada. Pode fechar a câmera. E agora, gostaria que abrisse aqui a câmera. Quem que teve doente no último mês? Quem que passou por uma coisa difícil assim no corpo, sabe? Às vezes uma gripe ou uma coisa mais pesada e tá aí se recuperando. Feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada.
Legal. Aí eu queria saber quem aqui se dedicou para aprender algo novo nos últimos dias. Nessa eu consigo vir pro grupinho. Uhul. Se aprendeu ou Coisa não, já é outra boa. pergunta, né? É, muitas pessoas curiosas aqui, coisa boa. Legal. Tem mais, vamos lá, tem mais algumas aqui. Aí, gostaria de saber quem aqui que está nesse momento apaixonado. Então, acho que vale aí abrir. Se você está sentindo amor no seu coração, se está apaixonado, apaixonado. Ih, quanta coisa boa aqui rolando, muitos sentimentos, o sorriso que já vem na hora. Coisa linda, gente. Viva o amor. Sou do time, amo o amor. E para a gente ir finalizando, gostaria de honrar um outro tipo de relação, assim, né? Então, quem aqui no último mês dedicou um tempo para cuidar de uma amizade antiga? Tirou aí um tempinho, uma horinha. Às vezes a gente consegue, né? Tirar um tempinho. Coisa linda. Legal. Vou chamar todo mundo de volta aqui para nossa sala principal. Agora um pouquinho, sabendo um pouquinho desse momento da vida nossa, assim, né? Pelo menos um pouquinho, mesmo que brevemente. E aí, como eu comentei no começo, né? O convite para hoje é esse resgate desses espaços coletivos, assim. E aí, antes de começar a compartilhar, gostaria que você tentasse se conectar, porque toda essa aventura começou com uma vivência que eu caí de paraquedas. E eu entendo que não é uma coisa única, mas é uma coisa que, para mim, é o que mais despertou interesse até hoje. Mas gostaria de reconectar você com essa memória, caso você tenha. Alguns aqui eu sei que tem, porque teve gente que me apoiou aqui na pesquisa e compartilhou histórias e tal. Mas se você lembra de ter vivido algum momento, esse momento pode ter sido um evento, ele pode ter sido uma imersão, ele pode ter sido um movimento que você participou, onde você tenha se engajado profundamente. E essa experiência ela é de alguma forma colaborativa ou coletiva. Talvez você tenha saído transformado de lá, ou talvez tenha sido só alguma coisa marcante naquele momento para ti. Alguns exemplos clássicos desses momentos são uma gincana, um mutirão, um trabalho voluntário de palhaço, uma participação no escoteiro, um grupo de liderança que qual você se reúne ou faz uma imersão longa. Várias coisas podem ser possíveis. Tenta lembrar, assim, tenta puxar na memória. Ou alguma coisa que tenha sido mais parecido com isso que você tenha vivido. Tenta lembrar do que você sentiu ao participar dos movimentos e dos eventos com aquelas pessoas. Qual que era a característica do grupo? O que vocês faziam juntos? Por que você estava lá mesmo? O que te chamou a atenção dentre tantas coisas da vida? Por que você escolheu fazer isso? E se tinha algum objetivo em comum, assim, onde era? Estou pedindo para lembrar, porque talvez ao longo da conversa você vão ter alguns princípios que foram observados nessa pesquisa, e enfim, e talvez você consiga reconhecer a tua própria experiência neles, e aí eu vou achar muito legal. E se você quiser compartilhar depois, vou botar meus contatos aqui, estou super à disposição. Mas bem, eu lembro de ter vivido isso pela primeira vez, num projeto de extensão universitária, e aí eu vou pedir aqui para compartilhar a tela. Deixa eu só ver como é que eu faço isso no Canva. Eu consigo fazer. Interrompemos a programação com barulhos, pois estamos numa fazenda vivendo em coletivo e eu acho que hoje uma das meninas está indo embora. Vou apresentar aqui. Legal. E aí eu lembro de ter vivido esse primeiro momento numa imersão. E uma coisa me atravessou, alguma coisa me atravessou naquele dia. E eu disse pra mim mesmo que foi uma coisa mágica, só que na época eu não tive vocabulário, né? E aí, por mágico, eu entendi que era uma coisa de uma interação coletiva alta, um processo imersivo, a convivência era muito frequente, assim, né? Era todo dia, café da manhã, janta, workshops. Era intenso, era desafiador. A gente contava um com o outro para criar algo junto, que era uma entrega para a sociedade.
E a gente se divertia muito e criava laços bonitos, assim, carinhosos, e tinha um propósito comum muito claro ali pra gente. E eu saí daquilo ali tendo certeza que tinha vivido alguma coisa especial, e isso nunca mais me largou. E aí eu fui vivendo outras coisas especiais, só que dessa vez não era mais ao acaso, né? Eu sabia o que eu estava buscando, só não sabia como chamar. E aí fui para pedagogia cooperativa, participei de imersão de aprendizagem autodirigida, e Guerreiro Sem Armas, e muitas coisas circulares, e Art of Host, e tudo isso tentando conectar os pontos, assim, tentando entender o que que tinha de comum naquilo ali, o que que fazia as pessoas estarem tão interessadas em criar junto, em não se preocupar se vai levar uma, duas, três noites para fazer o que precisa ser feito e fazer com um sorriso no rosto, assim, porque aquilo ali era de verdade importante. E tem alguma coisa sobre os laços que eu fiz ali com aquelas pessoas, amigos, enfim, eu conheci a Gabi no meio desse processo, então é um contexto que para mim sempre foi muito especial. E aí, recentemente, eu resolvi fazer uma pesquisa mais intencional sobre isso e viver isso com esse olhar de pesquisa, assim. E aí percebi que existe uma sintonia pelo corpo que precede a colaboração, assim, né? Ah, como vamos colaborar? Vamos fazer um design thinking. Só que muito antes do pensamento, assim, existe movimentos e metodologias que permitem que a gente sintonize pelo corpo. Esse é um exemplo da Taquetina, eu vivi isso em São Paulo muito recentemente, que é uma imersão do ritmo. Você tem que encontrar um ritmo ali da galera, né? Então você participa sem performar, você participa para se sintonizar. E nesse dia um senhor chegou para mim e falou: "Ah, e eu sou facilitador de momentos estratégicos da empresa e quando eu faço a imersão de Taquetina antes, workshop, as pessoas fazem o processo na metade do tempo da estratégia, né?" E eu fiquei, nossa, isso para mim é só mais uma confirmação que tem alguma coisa mágica acontecendo aqui. E aí, vocês vão ver que tem alguns rostinhos aqui que estão aqui presentes. Fernando tá aqui, a Marina tá aqui. São pessoas que eu entrevistei para entender, tipo, olha, eu acho que acontece alguma coisa aqui. O que que você acha que acontece? Você sabe o que eu tô falando? Você tem uma palavra para isso? E aí não tem exatamente uma palavra para isso, mas é esse engajamento colaborativo, esse entusiasmo coletivo que me interessa profundamente, principalmente em imersões de aprendizado, é, que eu acho que faz mais sentido. E aí, com base nisso, eu falei, nossa, vamos testar então, né? E aí botei para rodar uma imersão em Floripa, chamada Travessia, onde a gente foi honrar aí uma coisa que na sociedade não tem muito, que são os ritos de passagem nossos mesmos, né, dos movimentos internos, através desses princípios, através dessa colaboração, para não ser um processo individual, que a gente está acostumado nessa tendência passiva de consumidor, uma coisa sozinha, nada disso, assim. Então a gente foi bem ao oposto disso. E a base da coisa era a gente estar em coletivo. Então a gente abria os dias todos em círculo e ritualizava as coisas e participava de uma maneira brincante, de uma maneira vulnerável, de uma maneira honesta, tudo pensado para que a gente chegasse nesse senso de coletividade muito forte. E aí existem algumas coisas que precedem essa pesquisa, né? Muitos livros, enfim, três pilares principais que a gente tem esse termo efervescência coletiva, a gente se sincroniza quando faz qualquer movimento junto, isso aumenta a compaixão. E em processos de rituais fortes, assim, né? Com coisas físicas fortes, até nosso batimento cardíaco sintoniza. Então, eu suspeito que a gente foi feito para viver dessa forma. E é a minha maior orientação, assim, nesse momento. E aí a gente chega nesses princípios observados, assim. Então, tem os princípios de relação. Então, confiança artesanal, ou seja, a confiança ela vem a partir daquilo que a gente faz junto. A gente não confia e depois faz, a gente vai fazendo para poder confiar. São espaços que permitem vulnerabilidade e autenticidade. Então, eu posso ser quem eu sou, mesmo que quem eu sou seja esquisito. Inclusive, o esquisito é super bem-vindo e as minhas necessidades são cuidadas nesse grupo. A gente tem um espaço de intimidade e conexão. Então, eu tenho a provocação e o tempo necessário para me conectar com o outro, para ouvir a história do outro, para olhar o outro no olho, para estar presente e ser testemunha do outro. E um espaço de reciprocidade, reconhecimento e apreciação, onde a gente pode honrar a beleza que tem um no outro. Então, eu te vejo e eu aprecio quem você é. E aí isso abre o peito. Esses princípios, eles abrem o peito. E a gente chega no momento de sentido e significado, então todas essas coisas que eu fui comentando, eles de alguma forma ajudam a construir, né? São os princípios, constroem um senso, um sentido compartilhado, as pessoas ali vão fazendo sentido juntas do porquê que elas estão ali, elas sabem por que elas estão ali. O engajamento é orientado por esse propósito. As pessoas têm uma busca do extraordinário, então não é assim, vamos se reunir, vamos
fazer uma coisa mais incrível e vai ser for um mutirão, assim, vai ser um mutirão, vamos reunir todo mundo e botar a mão na massa e a gente vai ficar 3 dias e você vai para o extraordinário, mesmo no mundo comum, assim, então você aumenta a narrativa do sentido. Você tem uma entrega intensa e amorosa, o que normalmente a gente tenta fazer a coisa da maneira mais rápida e confortável possível, não é o caso, normalmente as coisas levam tempo e dá trabalho mesmo, e isso aumenta o sentido que a gente dá para as coisas. E tem um momento de contribuição coletiva e superação conjunta. Então, eu faço pelo grupo e aquilo que a gente faz só é possível porque a gente está junto. Isso dá um senso de significado e importância muito grande para aquilo que acontece. E aí existe o terceiro, são quatro, né? Então, o terceiro são esses princípios de autorrealização. É importante que esse espaço tenha uma facilitação ou uma estrutura, né? Ou a pessoa, ou a estrutura seja emancipadora, ou seja, engaje as pessoas em busca da sua própria autonomia e fazer escolhas e honrar aquilo que precisa, aquilo que busca. Existe espaço para um maravilhamento, para exploração, então você tem opção e um lugar para ir atrás daquilo que te encanta e explorar e testar. Então não é um lugar de certo e errado, não é um lugar de performance, mas é um lugar que vem a partir dos teus interesses. E existe uma autonomia estruturada e uma direção própria, ou seja, você pode fazer as escolhas de acordo com aquilo que faz mais sentido para você no momento, muito embora seja uma experiência coletiva, não é uma experiência autoritária coletiva, é uma experiência onde não tem alguém te dizendo o que fazer o tempo todo, você tem essa própria liberdade de construir para você. E o último é o princípio de transcendência, então é aí que entra a parte dos rituais, onde a gente brinca com a parte sensória, estética, que acaba, através de coisas simbólicas e atividades, aumentando também a percepção de importância da coisa, da materialização de valores, muitas vezes. A gente amplia a perspectiva, a sabedoria coletiva, então o círculo, né? A gente conversa junto, aprende a perspectiva do outro. Na imersão teve uma coisa muito icônica, que a gente estava fazendo um trabalho artístico, e uma das participantes falou: Nossa, eu acho que só eu entendi o que que era para fazer, porque só eu tô fazendo do jeito que eu acho que é o certo. E todo mundo tá fazendo uma coisa que eu acho que eles não entenderam o que era para fazer. E aí, depois que a gente fez todo o trabalho, aí no final ela falou: Nossa, eu só conseguia, enquanto eu estava vendo o trabalho de vocês, eu só conseguia pensar: Olha como eles pensam. E isso virou um mantra, assim, de brincadeira. Olha como eles pensam, é diferente do que eu penso. E aí, através disso, você consegue ver, então, você amplia a sua sabedoria coletiva. Você tem a criação coletiva, que é uma criação, nesse caso, a manual mesmo, né, da arte. Na imersão também a gente teve um momento de costura no papel e foi começar o momento de costura e a galera começou a trazer histórias muito profundas da família, assim, sem nenhum tipo de prompt para isso, mas acho que pela manualidade da coisa mesmo. Nossas vós sabiam o que elas estavam fazendo quando elas se reuniam para fazer uma coberta em conjunto, alguma coisa assim. E o território é brincante, então existem propósitos para brincadeira e existem coisas que dão suporte à brincadeira. No caso, a gente tinha um lago, a gente tinha um bambolê, a gente tinha música, a gente tinha coisas que estimulavam a gente a entrar nesse outro lugar que não é o lugar do mental. E aí, com esse contexto, deixa eu parar de compartilhar, não sei se eu parei, interromper compartilhamento, vou voltar aqui. Com esse contexto, o Fernando também colocou ali no chat o link, explico daí um pouquinho mais os princípios. Eu queria que a gente fosse para essa linhas agora, para refletir sobre o que que te chamou a atenção nesses princípios e se ficou alguma dúvida, assim. Então, acho que é esse momento para a gente conversar em trios sobre aquilo que fica vivo a partir do que você escutou, a partir dos princípios, você relaciona com alguma coisa que você já viveu, para a gente voltar para cá, depois vamos ter esse momento de perguntas, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Nove É isso. minutinhos, né? 9 minutinhos, por gentileza. Então vamos lá. Trios sorteados pela Loteria Federal. Nos vemos em 9 minutos. Marina disse que não consegue entrar em sala. Ainda de Oi, volta. Lê. Bom que você está aqui. Ai, tô feliz de estar aqui, querida. Mesmo não estando 100%, tô arrumando minhas malas para viajar amanhã. Então, mas estou. Coisa boa. Gente, bem-vindas de volta. Que bom ver vocês aqui. Espero que as conversas tenham sido instigantes. E a gente tem um espaço agora para trocar essa ideia, assim. Gostaria de saber se alguém tem vontade de comentar alguma coisa que ficou na sala, se surgiu alguma pergunta, ou se você lembrou de algum exemplo, a gente, pelos próximos 10, 15 minutinhos, é esse momento para a gente conversar e dar uma aprofundada nesses princípios, entender? Adoraria também ouvir como que eles chegam para vocês, como é que vocês entenderam eles. Então, é isso, assim, pode ficar à vontade para
abrir o microfone, a gente consigo ver todo mundo aqui e conversar aqui com a gente. E se alguém quiser escrever no chat, que às vezes tem gente que gosta de escrever, também fica à vontade, né? Opa, super sim, super sim. Acho que eu vou aqui. Oi, Letícia. Eu vim por meio do seu convite lá na comunidade de Design de Conexões. Ah, legal. Eu fiquei um pouco pensativo, até estava compartilhando ali com a Larissa, a parte aqui de princípio de autorrealização, facilitação e principalmente a estrutura emancipadora, né? Eu venho de contexto corporativo e aí eu fiquei muito tipo, putz, como é que isso se aplica, né? Como é que essa estrutura emancipadora aflora dentro das organizações, quando o princípio é muito o inverso, né? A gente estava até discutindo sobre isso, de sempre fidelizar e manter as pessoas sempre ali daquele contexto, sem muita oportunidade de querer sair. Nossa, sim. Não, muitas empresas, elas estão com uma outra narrativa, né? Com uma outra ideia, assim, que acaba orientando a ação. Letícia deu uma congelada, foi isso? Eu achei que era eu Acho aqui. que é alguma coisa da internet lá, porque a Gabi também travou ali, ó. Gabi, tá ouvindo a gente aí? Tá perto da Lê? Sim, vocês estão me ouvindo, gente? Deu uma falhadinha pra você também, Gabi. Ah, deu, né? Mas vocês estão me ouvindo agora? Ainda não. Tá com delay. Ah, Coloca mais lenha lá no tá, roteador. acho que a internet tá voltando aos poucos. Gente, o negócio Dá de uma morar na soprada lá. fazenda. A internet não muda é a lenha. Ai, ai. Deixa eu ver se vai. Mas vocês estão me ouvindo? Estamos te Um ouvindo delay. agora. Não estamos te vendo. Ah, agora foi. Tá, eu tive que desligar a câmera. A Lê tá no computador e acho que eu tô no 3G, né? Então a internet no computador vou ver se ela vai conectar no Wi-Fi. E aí, Deixa enquanto eu a gente passar para ler aguarda. aqui no meu e aí ela vai conversando com vocês enquanto eu respondo, Tenta conectar enquanto aqui. eu resolvo o computador. Ah, boa. Gente, Beleza, Gabi. Ah, tô com fone. Perdão, tô vendo uma semana aqui na fazenda. Então, acho que deve ter afetado alguma coisa. Ah, tá. Já vamos conseguir. O que a gente pode fazer aqui, Letícia, já que está meio engargalado aí, a gente faz uma conversa aqui do que a pessoa ouviu e aí vocês dão uma restartada e vê o que dá para fazer. Pode ser? Isso. É. Gustavo, vamos fazer assim, ó. Você estava com uma pergunta, né? Só refaz a pergunta aí e aí a gente aqui na sala tenta responder coletivamente, baseado no que a gente ouviu. Que tal? Boa. Não, eu estava refletindo mais ali quando ela falou sobre a estrutura emancipadora. Fiquei pensando muito sobre ambientes organizacionais, que é geralmente onde eu atuo, e aí fico pensando em como que isso se traduziria, assim, dentro da organização, quando o princípio das empresas é justamente o oposto, né? Tipo, manter as pessoas a todo custo ali. Uma coisa que me vem ouvindo você e ouvindo a Letícia, né, e trazendo essa relação das duas coisas, é a questão dos rituais.
É interessante como, trabalhando nesse ambiente corporativo, muitas vezes chamavam a gente para fazer rituais. Então, por exemplo, a entrada de trainee, ou quando o trainee termina de ser trainee para ocupar outro cargo, sabe? E de você ritualizar as coisas. E isso é uma coisa, acho que é muito interessante, porque faz muito sentido e tem grande valor para as corporações e elas gostam disso, né? E às vezes até mesmo com esse nome, sabe? Rituais. E me veio muito forte essa coisa quando eu estava ouvindo a Letícia, a questão dos rituais. Então, isso é uma coisa que eu levaria para o mundo corporativo de uma forma bem tranquila, assim, né? Que eu já vi acontecendo. Não sei se é por aí a pergunta. Coloquei no chat ali o antônimo de emancipador, que eu pedi lá para o chat GPT para ser mais rápido. Opressor, limitador ou restritivo. Tem tudo a ver com o ambiente corporativo tradicional, né? Pois é, e conectado a isso, Fernando, o que me veio à cabeça ouvindo o Gustavo falar é justamente tentar colocar ambientes com mais autonomia, né? Então, menos aquela hierarquia rígida, né? Menos a história do comando e controle, que a gente conhece muito bem, né? E dar mais espaço, autorresponsabilidade, autonomia para os indivíduos, né? Para eles fazerem as coisas do jeito que eles acham que é melhor, né? Tomar decisões dentro do contexto deles. E isso faz a pessoa ter autorrealização e se emancipar, né? De alguma forma. Então, fazer do jeito que ela sabe que ela gosta, né? Colocar o jeito dela de fazer as coisas e não ficar só recebendo ordens, né? Fazendo as coisas do jeito que o chefe está mandando. Então, esse caminho, né, da autonomia, para mim, faz muito sentido para responder esse ponto. Uma coisa que me passa é o linguajar, né? Talvez essas palavras, elas assustem, né? O modus operandi atual. Falar que é emancipatório, que é libertador. Às vezes, talvez frasear a mesma ideia com outras palavras a gente consegue chegar nesse lugar, mas assustando menos, né? Talvez. Porque dá medo, né? Acho que a liderança mais tradicional, ela tem medo de libertar as pessoas, que sabe-se lá o que elas vão fazer, né? Eu lembro da gente perguntando para alguns líderes que têm Elas estão esse maduras? receio, falando, mas vem cá, não foram vocês mesmo que contrataram essas pessoas aí? Né? Teoricamente, eles vieram para ajudar, né? Então, deixa eles ajudarem, né? Será que eles vão fazer algo muito louco? Aí, mas tem esse receio, né? Será que vai dar certo? A gente ouve muito não, mas essa proposta de agenda aqui, o grupo não está maduro. Quem já ouviu, não é? Estou vendo várias caras, né? Não tão pronto. E aí, o que é estar maduro? Né? Então, não está maduro para estar, né, emancipado, enfim. Mas eu acho que entra muito no acreditar nas pessoas, né? Eu A costumo Letícia sempre colocou ali, né, dizer a parte artesanal, né? De fazer junto para criar confiança, né? Fica, Malu. Eu costumo sempre dizer assim, mas se não começar, então eles não vão amadurecer nunca. Vamos começar agora, É, né? Ah, ele não está preparado para feedback, não está preparado para participação, então vamos começar. Você está com disposição disso? Porque normalmente quem diz isso são os próprios gestores, né? sim. Mas a gente tem que provocar eles primeiro, né? Eu acho É. que casa bem também com o princípio que ela falou do território brincante, né? Quando o Gustavo falou dessa coisa de ser muito formal, de ser muito rígido. Então, aproveitar os momentos em que puder trazer atividades, né? Eu lembro que a gente fazia caminhadas, fazia trilhas, assim, criava movimentos no horário de almoço, onde as pessoas saíam um pouco daquele ambiente muito formal e elas conseguiam vivenciar algo mais lúdico, assim. Então, eu acho que é um pouco do princípio do território brincante que está numa outra temática que ela trouxe. Mas eu acho que isso ajuda, né, a desmontar um pouco essa rigidez. Letícia Gente, voltou. A gente consegui sequestrou a voltar. facilitação. Tudo certo, muito obrigada. Tive que vir para casa de baixo. Faz uma semana que chove aqui na fazenda, então a gente está lidando com as consequências disso.
Mas vi que já super desenrolou esse papo. Gostaria de saber se alguém tem alguma outra provocação, alguma outra pergunta, que a gente vai explorando junto também. Eu tenho uma pergunta. Conte-me. Nesses espaços, se a gente fizer um contraste, saindo do espaço corporativo, indo para esses espaços mais de comunidade, você vê algum padrão assim de princípios que aparecem mais em um ambiente do que outros, naturalmente, assim, que já estão lá? Acho que sim, sim. Eu consigo pensar nos que aparecem menos, assim. Eu acho que essa parte da brincadeira, às vezes ela demora para chegar. E essa parte mais da transcendência, assim, eu acho que ela demora mais para chegar, porque ela é um pouco mais estranha àquilo que a gente está acostumado, né? Principalmente se a gente começa a falar de ritualizar e da necessidade de a gente envolver a parte estética, a parte sensorial para materializar alguma coisa, assim. Então, por exemplo, normalmente as pessoas concordam assim, vamos abrir um espaço para a gente ter ideias vamos fazer um brainstorm. Isso está no popular, assim, né? Agora, e se a gente pegar 3 horas para fazer uma conversa em círculo e fazer uma abertura poética? E aí já tem uma resistência muito grande, assim, né? E eu acho que tem muito a ver a achar que é uma coisa, não sei, uma associação a uma coisa. Ah, isso é muito tilelê, isso é coisa de culto, sabe assim, o pessoal tem muitas barreiras, muito medo, assim, de experimentar isso, quando na verdade é o tipo de coisa que vai diminuir o atrito que as pessoas têm uma com as outras, relaxa, só que demora. Então, acho que tudo que é associado assim a não formal, assim, não é formal o suficiente, não tem o aval assim corporativo. E tudo que demora muito ou envolve o corpo, aí eu vejo uma resistência muito grande, muito grande. Uma coisa que eu acho incrível, por exemplo, que na imersão a gente fez foram jogos teatrais, e aí mesmo dentro dos jogos, assim, tem jogos que são super bem aceitos, assim, se a gente for só caminhar pelo espaço, tudo certo. Se a gente for fazer um improviso de leve, assim, eu falo um, você fala dois, no terceiro eu bato uma palma e a gente vai trocando, a gente vai brincando, tudo certo. O que a gente fez foi a gente ir numa escala de 1 a 10 em várias emoções, assim. Então, alegria, raiva, nojo. E aí começa a ficar um pouco catártico às vezes, assim. E aí acho que isso gera medo, gera receio. Só que tem que se perguntar, né? Até onde que a gente está disposto a ir para fugir daquilo que é trivial, para fugir daquilo que é normal. Porque senão, se vai tirando todas as coisas que causam desconforto, no final vai ser só mais um dia de trabalho. E aí nada vai mudar, porque vai ser a mesma coisa que a gente já fez todas as outras vezes. Então, acho que é essa coisa do risco, né? Tem uma coisa muito do medo, assim, do que vai acontecer. Quando, na verdade, não sei, se você olhar para as crianças, elas fazem isso o tempo todo, elas estão ótimas, assim, elas estão, inclusive, bem melhores do que a gente. E tá tudo certo, assim, ninguém, ninguém tá sofrendo com isso. Fala, pô, Isso foi uma coisa até que a gente conversou no trio, eu, a Malu e a Giovaneide, que eu trouxe esse comentário dentro dos princípios ali que falam sobre engajamento e essa busca pelo extraordinário, assim, né, o que está fora do comum, de como que está atrelado muitas vezes, porque se é mais do mesmo, né, se a gente continua no mesmo ritmo e, enfim, não que as mesmas coisas não sejam tão legais, elas também podem ser, assim, mas se não existe essa busca pelo extraordinário, muitas vezes só afeta o engajamento. E as pessoas não se envolvem ou se envolvem menos. Então, curioso perceber como que os princípios eles conversam, né? Tem sempre uma coisa que puxa a outra e que dá um pouco mais de sentido. super, super sim, super sim. E essa coisa do extraordinário, às vezes, não precisa nem ser uma coisa muito maluca, assim, né? Às vezes pode ser uma coisa que as pessoas já fazem, mas tem muito a ver com a criatividade de conseguir levar isso para um outro lugar, né? O que que a gente pode fazer do mais incrível? No Guerreiros, por exemplo, a pergunta era qual é o melhor sonho que você consegue sonhar para essa comunidade? Então é sempre assim, vai para o melhor, porque não sei exatamente como, desconfio, mas o que a gente está acostumado a fazer é perguntar qual é o problema para eu resolver aqui.
E às vezes isso cai no comum, né? Cai no problema comum. Mas qual é o sonho? Qual é o extraordinário? Qual é a visão? O que que a gente consegue junto? E aí as pessoas começam a acreditar que aquilo ali é possível. E aí dali, realmente, coisas maravilhosas acontecem que gera essa vontade de se provar, de provar a vida. Letícia, só dá um alô de rápido. A Magda, acho que a Magda da Digo, e entrou alguém da cuidadoria também, que entrou agora. Só para dar um. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, gente. Eu estou aqui quietinha porque eu estou no carro. Eu peguei um trânsito infernal, ainda não consegui chegar em casa, mas estou ouvindo vocês, tá? Legal. Bem-vinda, Magda. Bem-vinda. Já está quase na hora da gente entrar no exercício, né, Letícia? Quase na hora. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou alguma coisa que ficou aí Eu de queria. observação. Opa, pera. Oi? Pode falar, quem? É que eu acho que duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Ah, pode falar, moça, que não sei. Pode ir, Maria? eu vou em seguida. É, eu queria fazer só um comentário do que você estava falando, dessa dificuldade de atingir essa coisa mais fora. É que todos os exemplos que você deu, eles têm ou uma coisa ou outra, que é ou uma limitação, né? Ou um direcionamento. E eu acho que em qualquer sentido, e aí isso eu falo também, né, mais da minha área, sim, que até é uma questão humana. A gente trabalha muito melhor com metas do que sem metas. A gente trabalha muito melhor se o nosso pensamento é direcionado do que ter o pensamento livre. Então, sair de um princípio, porque um brainstorm, ele tem um tema, por exemplo. Ou o que você falou, as dinâmicas que elas tinham temática, ou improviso calculado, limitado, as pessoas conseguiam fazer. Os que tinham mais essa questão, que nem que as crianças fazem, que é faz o que quiser, mas é porque as crianças, elas não têm a nossa questão cognitiva, que é a gente já aprendeu com algumas coisas e aí a gente não repete, entendeu? Elas têm essa liberdade que adulto não tem. Então, para passar de uma questão de um brainstorming para uma coisa que você falou, que é do círculo de fazer, o jeito mais fácil é aumentando o limite. Então, ao invés de andar numa sala pequena, você anda numa sala maior. Ao invés de andar numa sala maior, você anda no quintal. Entendeu? Agora, colocar todo mundo no meio do mato e falar, vai, as pessoas não, o desconhecido, não, você não vê o limite, você não vê a limitação, e aí você não consegue. Então, Uhum. para você passar de um brainstorming para uma roda onde cada um fala o que sente, você precisa das etapas de expansão de limitação, expansão disso que eu tô falando. E aí, uma coisa que eu penso muito é quando a gente faz experimentos com os ratinhos, por exemplo, é, se ele não vê, se ele não tem ideia do final do caminho dele, ele não vai, ele não anda. E aí isso é Ó. tipo, não vai. Ele precisa entender onde que ele tá indo, assim. E é um experimento muito comum para fazer, que é imitação de como o ser humano faz, né, também. Então, eu acho que é o jeito melhor é criar estratégias para ir aumentando esses espaços. Então, não dá para passar de um brainstorm para isso, mas dá para fazer um brainstorm um pouco mais aberto. E aí, então eu acho que não é o nome, mas o limite que o nome impõe, entende? Uhum. Nossa, sim, sim. É porque se a pessoa, que nem você falou, não vai saber o que fazer e talvez seja até um pouco ou muito desconfortável, né? Que é e acho que aos pouquinhos o pessoal vai experimentando e vai vendo o sentido daquilo ali, né? E aí, mas muito a partir da experimentação. Acho que é uma coisa que vejo que só de explicar, às vezes é um pouco complicado a pessoa entender, assim, o que que é sentar num círculo e realmente ouvir a história de alguém. Não sei, não consigo imaginar e sentir no meu corpo, assim. Mas concordo super com cuidar com essa diferenciação, né, daquilo que a pessoa está acostumada e já entendeu para uma coisa que talvez seja muito fora da realidade dela e ela não vai conseguir participar e estar presente, ou talvez se preocupe. Quer ver uma coisa só antes da gente ir para essa linha? No círculo, uma das coisas é você precisa cuidar das suas próprias necessidades. Mas a gente sempre foi ensinado que se a aula tá rolando, você não pode sair. Ou você tem que pedir permissão para sair, né? E tava, não, cuide das suas necessidades.
Mas até alguém falar assim, algumas pessoas estavam mais habituadas, então elas levantavam, iam fazer o que elas precisavam fazer, vou pegar um café, vou... E parte da coisa é uma corresponsabilidade. Então, se você sente, tipo, eu acho que eu preciso de um alongamento. Existe um artefato que permite que você peça isso para o grupo, assim, cheque, eu tô muito tempo sentado, eu preciso de um alongamento. Isso é algo com vocês também? E só isso, nossa, perceber que eu posso fazer isso, pedir por mim, pro meu cuidado, pelo cuidado do grupo. Teve pessoas que falaram depois, nossa, eu passei muitas horas apertado para ir no banheiro. Muitas horas. Muito, muito momento assim, porque eu não sabia que eu podia levantar, que é o que a gente foi condicionado, né? Então, acho que essa parte da emancipação, ela tende a ser muito desconfortável se não for muito bem explicada, e acho que mesmo bem explicada tem que passar e entender e perceber que você saiu e voltou e ninguém ficou bravo, assim, sabe? Tá tudo bem, as pessoas estão te tratando, na verdade, com muito carinho, e te agradecendo. Nossa, você cuidou das suas necessidades. Ótimo, porque eu te quero bem, então você está fazendo bem, então ótimo. Mas é novo, né? Mas o que mais me interessa é criar esses momentos, esses pequenos, de preferência, grandes imersões, aventuras maravilhosas, mas ou pequenos momentos para a gente ir praticando esse cuidado um com o outro. Legal. E, nossa, total, vi pedagogia do oprimido aqui, 100%, 100%. E agora a gente vai para um outro momento, a gente vai estar em salinhas com 4 pessoas e a gente vai fazer esse movimento do Wise Crowds, que também é uma estrutura facilitadora. E a gente vai ter um momento onde um de vocês na salinha vai ser o cliente. Então, esse integrante do pequeno grupo que vai ter um desafio real em mãos para compartilhar. E aí, o Fernando acabou de colocar tudo aqui no chat. Por 3 minutos, a pessoa vai apresentar o desafio e o pedido de ajuda. Quem que vai fazer? Quem tiver o desafio. Aí a pessoa levanta e se fala assim, eu tenho desafio. Aí você fala durante 3 minutos. E as outras pessoas automaticamente viram consultores. E que vocês têm depois a pessoa falar por 3 minutos, mais 3 minutos para fazer alguma pergunta. Não é o momento de dar a solução, opinião, é só realmente uma pergunta para esclarecimento, se ficou alguma dúvida na situação. E aí, o que acontece depois é a magia da coisa, o cliente ele vai desligar a câmera e o microfone e vai fazer anotações, vai ligar, desliga a câmera e liga a sua máxima atenção e presença possível. E nos próximos 10 minutos, os consultores vão falar como se o cliente nem tivesse ali, assim, sobre essas ideias, como que essas ideias, esses princípios se conectam com o desafio apresentado. E aí passou os 10 minutos, depois o cliente ressurge, tipo, oi, gente, voltei. E tem 2 minutinhos para contar aí o que foi de importante, o que foi de valioso. Então, ao final, são 18 minutos. Vai ser uma rodada, vai ser um cliente só. Na dúvida, o chat está ali. É importante o cuidado com o tempo. Então, se você é a pessoa que normalmente é mais organizada, te convido a cuidar do tempo. Se você é a pessoa que normalmente vai no flow, talvez ou se dá uma esticada ou deixa a pessoa mais organizada cuidar do tempo. Fica à vontade aí para experimentar o papel. Acho que é isso. É isso. Eu botei um minutinho a mais lá, botei 19, e aquele minutinho inicial para vocês entrarem na sala, ver quem é que está lá e decidir quem vai ser o cliente. Tá bom? Então, aproveitem. Gravando. Bom, tava falando, né, o contrário da entrega intensa amorosa seria essa coisa do mais prático e simples possível. Trouxe então o exemplo do mutirão, que é uma coisa que exige muita energia, exige muita dedicação. E trazendo para um ambiente real, assim, de empresa, na confraternização que eu ajudava a organizar no Impact Hub, existiam 3 dias. E aí eram 3 dias intensos. Mas eu não consigo ver desassociado a entrega que você faz com uma intensidade um pouco maior de capricho e intenção. Claro, por ser uma coisa da empresa, nem todo mundo estava ali de livre, espontânea, 100% vontade, assim, né? Mas, se a gente sempre cede ao feedback de gostaria que isso fosse mais leve, gostaria que isso fosse mais curto, de repente isso é só uma conversa de meia hora, assim. Então, acho que nesse lugar desse coletivo engajado, assim, todas as experiências que eu tive era uma coisa que exigia esforço, de presença ou esforço real, assim. O projeto Rondon, por exemplo, e o Guerreiros eram projetos intensos em duração de horas. Então, a gente acordava muito cedo, 6 horas, e aí se preparava, fazia workshops o dia inteiro, ou para a comunidade ou para a gente, assim,
e ia dormir 10 da noite. E é uma coisa repetitiva e intensa, até porque isso Nossa. permite com que você não se distraia. Não existe mundo externo. Você foca ali, sabe? Você está Só no aquilo. capricho 100%. Só que depois de 1 ano, 2, 3, é esse o momento que você vai lembrar. Não é o dia que você foi trabalhar e foi confortável, normal, não cansou, você chegou em casa e fez a janta que sempre faz. É Uhum. confortável, mas não é memorável daí, né? Uhum. E outra coisa que você traz também, que você falou em vários momentos e que eu achei interessante, você falou assim, você sente no corpo, você traz muito essa questão do corpo, né? Então, de repente, explorar um pouquinho mais de como é que esse experiência no corpo ajuda a trazer essa experiência mais, talvez, intensa e amorosa ou mais de fato, né? Ou transformadora, enfim. O que seria isso? Uhum. Acho que eu acredito muito que nas relações tem um campo assim que a gente se constrói quando a gente está em grupo. E para mim ele é muito palpável, dá para sentir, assim, né? Mas é uma coisa meio abstrata de se falar. Mas quando a gente está, por exemplo, num jogo cooperativo ou numa dinâmica teatral ou numa atividade artística que você consegue ver o que outras pessoas estão fazendo, a relação se dá a partir do corpo. E aí você consegue ter um outro tipo de padrão de pensamento, porque normalmente quando a gente vai para uma sala de reunião ou criar alguma coisa, por exemplo, o nosso corpo ele é aceito porque ele carrega a nossa cabeça. É basicamente isso. As emoções é Não melhor tem você como deixar tirar. fora. Se tivesse como tirar, você tirava na porta também. A emoção deixa lá. Põe só as cabecinhas. Ai, que horror. É a gravata, né? Lembra da gravata, cara? É a gravata, tá ligada, né? Da gravata. Não. Ah, A é? gravata você separa o sentir e o corpo da cabeça. Aham. E acho que a gente perde uma inteligência muito importante, assim. E aí, nesse lugar do teatro, você vai para um lugar do bobo, um lugar do ridículo, mas vai para um lugar do afeto, você vai para um lugar do toque. Então, acho que a partir desses exercícios do corpo, a gente tem outras permissões para se relacionar e para ativar outros modos de pensar, que só na fala a gente acaba que não alcança. A fala ela é limitada, assim, então não alcança esse lugar. E, e um pouquinho mais do que isso, assim, o corpo ele é uma linguagem, né? Muito Uhum. maior do que a linguagem da fala. E em momentos como na Taquetina, que eu achei uma vivência maravilhosa, assim, que é essa imersão de ritmo, você tá se sintonizando com um grupo. Eu não conversei com nenhuma pessoa em nenhum momento, assim, na Taquetina não teve um momento de troca verbal, mas teve um momento de troca de todo mundo entrar no mesmo ritmo. Então não era, e eram muitas pessoas, a gente estava em 80, 90 pessoas. Só que a partir da gente fazer isso várias vezes, o cérebro ele relaxa, ele fica ao mesmo tempo alerta, porque eu tenho que tentar entrar no ritmo, e o ritmo é desafiador e vai complexificando, e ao mesmo tempo ele relaxa, para eu conseguir sentir o ritmo. Uhum. E isso acaba criando também um tipo de identidade do grupo, um tipo de coesão ali, de sintonia. E acho que imagina, se todos os trabalhos colaborativos primeiro começassem com uma sintonia corporal. Uhum. Não é à toa, né, que tantas. Oh, vai bater a porta. Tantas culturas têm danças circulares, ou esses momentos assim, ou danças que todo mundo gira, ou movimentos repetitivos. Nosso corpo ele Em se Finhorn, reconhece. caras, antes de conversar, eles se sintonizam, é um ritual, é o normal. Aonde? Não escutei. Kinghorn é uma ecovila, uma Aham. comunidade Sim. intencional, né, na Escócia. Se a pessoa vai conversar com a outra, a gente aqui no, né, na América do Norte, da América, fala, e aí, beleza, tudo bem e tal? Aí senta no assunto, né? Lá não, o e aí, tudo bem é dar a mão, fazer silêncio e entrar em sintonia. E Dança depois conversa. circular, eles usam muito. Mas lembra que naquela tinha um programa aí falando do corporativo, que foi uma pergunta que fizeram, a gente começava um trabalho com engenheiros com dança circular. Ali já ou chora ou Não, e olha, eu vou te dizer que foram das vezes que eu facilitei uma dança circular assim, que eu lembro no corpo, aí trazendo a Uhum. história do corpo, a sensação daquele grupo inteiro junto, no mesmo passo. Nossa, eu fico, até hoje eu lembro de algumas sessões daquelas com, sabe, aí as pessoas falam, ah, não, são todos engenheiros, né, tem tanto preconceito, né, ah, são de TI. Mas lembra que teve uma adaptação na linguagem, né, cara? A forma com que foi colocado foi uma forma de engenharia. Sim, o Aí eles convite, mudaram. né?
convite Um foi convite engenheiro. engenhoso. Mas é isso, são corpos, né? Antes de ser engenheiro. Concordo. Achei muito legal o que você falou, Carol. Eu lembro de ver. Eu acho que tem alguma coisa de bonito, assim, de belo nisso, que eu acho triste demais se a gente perder. Eu consigo ver a gente preservando isso enquanto sociedade nos esportes. Uhum. As torcidas, elas têm umas permissões, assim, dá para dançar, dá para cantar junto, mas eu acho que é nesses lugares só. Ou se você vai para o Ecovila, ou se você tem acesso à dança circular. Mas tirando isso, a gente não tem, se perde isso, assim. Bom, tem cirandas no Brasil, né? Mas tá cada vez Tem, mais difícil de muito. achar. Procurei Os muito uma festivais, cirandeira né? em Florianópolis e não encontrei. Agora, tem uma pontuação das estruturas libertadoras que também me fez lembrar, Fê, esses princípios, assim, para começar algo, fazer o back-to-back listening. Porque é corpo. E a Você, atenção, né? você coloca uma música por 3 minutos, uma música geralmente que não tenha letra, né? E aí você fica costas com alguém. Pode Aham. encostar ou não. Pode encostar ou não, não importa, como você queira, como a dupla queira. E aí você toca uns 3 minutos a música e a pessoa vai ter uma experiência daquela música. Aí elas conversam e viram de frente e conversam. Qual foi a sua experiência? E eu 3 minutinhos também. 3 minutinhos. E aí a gente vira de costas de novo e agora eu vou ouvir o mesmo trecho da música a partir da sua experiência. Aham. E é muito doido. E acontecem coisas incríveis. Então, O assim, convite mais vago que existe e é o que dá abre uma percepção incrível. Que legal. Vejo assim como expandindo a perspectiva da pessoa, né? e Uhum. aí você começa com empatia. A ideia dessa estrutura é para trabalhar a empatia. Então, é uma forma no corpo de você trabalhar a empatia. E aí depois eu sempre abro um círculo para Gente, troca. voltei. Voltou, Magda. Bem-vinda, Vamos Magda. por lá de... Oiê, tudo bem? Quanto Puder me O pessoal tempo? tá falar de na novo? sala, Magda, fazendo um exercício. Eles vão voltar daqui a Tava. 5 minutos. Não, A gente está eu aqui. tava lá, é que eu caí, eu queria que você me pusesse de Ah, você volta lá. estava na sala com a Eliana e a Larissa? É. Não, eu tava com a Giovaneide, com a Gabriela, com o Gus. Tá, Ah, tá. pronto. Então vou te colocar lá. Só um segundo. Tá bom. Obrigada. A Foram. Marina, que está aqui presente, ela fez uma aprendizagem autodirigida em tambor. Então, ela começou a viajar para aprender ritmo. Que E aí, legal. ela aprendeu roda de coco, que é uma tradição cultural Ai, eu brasileira, amo coco. que é linda, assim, É e muita gente não linda. conhece. E ela trouxe para a imersão. É Tem o demais. improviso, tem a música, Então, eu acho que a gente alcança algo por ali que precisa, assim. Acho É que uma seria muito ancestralidade legal. enorme, né? E a ancestralidade e a coisa da compra, né? A coisa do jogo, a coisa da. Tem uma brincadeira. Eu acho que isso é outro ponto que você trouxe que eu achei muito interessante, que é a coisa da diversão, da brincadeira, Eu não lembro qual foi a palavra que você usou, É o mas espaço brincante, não é? Eu botei território brincante. território Território. brincante. Como é Muito por conta, importante. muito por conta, super importante, muito por conta da gente às vezes estar em espaços que poderiam ser arenas de brincadeiras incríveis, mas eles não têm coisas que convidem a gente a brincar. Porque a gente aprende umas brincadeiras, então, tipo, se tem uma bola, é muito mais provável que eu convide alguém para jogar bola. Se tem um bambolê, se tem uma coisa meio lúdica, um espaço que normalmente os espaços convidam a gente a sentar. Tem o sofá, aí tem a mesa com cadeira, aí tem a sala de reunião, aí tem o escritório. Então você senta em vários lugares diferentes durante o dia. Esse é meio que isso que você faz. Ou você fica em pé para fazer atividades que não dá para fazer sentado. Mas é limitado o nosso movimento corporal, então o nosso movimento cognitivo acaba se limitando também. Uma coisa acaba puxando a outra. Eu sou uma super fã dos espaços de brincadeira, assim. Acho que eu brinquei até não poder mais, até realmente, assim, eu ser sempre a criança mais velha brincando. E aí eu descobri que essas outras brincadeiras que adultos brincam, assim, né? Depois que eu achei as pessoas que estavam a fim de brincar, no teatro, por exemplo. E, e existe um riso, uma cumplicidade, que eu acho muito Uhum. bonita na brincadeira. Essa coisa que você falou, você provoca, você brinca, você faz piada, você vê o limite um do outro, né? Eu acho que tanto a brincadeira como um teatro é como se a gente estivesse ensaiando a vida, ensaiando as coisas importantes da vida a partir daquilo ali. Sim. E aí você cria as relações ali, né?
E é tido como uma coisa boba, e na verdade é a coisa, uma das Ali coisas. onde a gente aprende Lembra, valores, várias coisas. lembra o enrola-bola, cara? Rola bola. O Mauro Brincante, ele É trabalha com muito isso. Um legal. colega nosso, o cara é um educador de educadores. E ele ensina os educadores a brincar. Como uma das maiores, das ferramentas mais poderosas de ensino é a brincadeira, né? E o quanto que a gente aprende na brincadeira. E ele fez todo esse estudo de umas brincadeiras super simples que as crianças fazem com umas coisas muito simples, equipamentos simples, e que elas aprendem valores e coisas da sociedade que vão ajudar ela na vida, né? Aí o enrola-bola é um deles, né? Até entrando naquele papo, não é que você falou dos educadores, como envolver educadores mais nesse caminho, né, dessa educação mais da confiança, Talvez o de território trazer brincante seja autonomia. o espaço, né, de entrada ali. É isso que eu fiquei pensando. Será? Hum. Interessante, fiquei curiosa. Não, o enrola-bola, a história foi muito engraçada. Eu estava num curso, nada a ver, e aí esse cara tava lá ali em Parelheiros, ali Ele no. estava no intervalo, né, no coffee Tava no break. intervalo, era um coffee break, aparece esse cara, é um negócio comprido assim, com uma bola de meia no meio, e você tem que enrolar sem segurar com a mão. Então Duas você tem que fazer pessoas. assim com o corpo, entendeu? Aham. Cara, E é aí, hilário. em dupla, né? Então você tem que se comunicar com a pessoa da frente. E, cara, a gente deu tanta risada, mas tanta risada que eu falei, gente, eu quero isso. Eu quero para os Concordo. meus treinamentos. Mas é legal que tem a coisa da tensão também, que se tiver muita tensão entre nós, não funciona. Se tiver pouca tensão, não funciona. Então tem uma tensão que é a adequada. E aí você achar essa tensão com a pessoa é um jogo. E só que você dá risada, e você vai aprendendo, e aí você vai ficando bom naquilo, então te dá uma alegria também. É uma Ai. brincadeira divertida. O difícil dessa atividade é parar ela depois. É bom, então quer dizer que é uma coisa Não, e tem ótima. muitos links a gente fez muito no corporativo também, sabe? Porque tem muitos links dessa coisa da tensão. Qual que é a tensão para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa criar confiança, para que a gente possa colaborar, para que a gente possa comunicar, enfim. E aí vai, né? Uhum. Ó, todo de volta. Tá bom. Oh, Queremos saber se os clientes ficaram atendidos. Paula tá feliz. Conta pra Cara de gente cliente. como é que foi. Foi uma experiência muito boa. Eu fui a cliente lá no grupo e as ideias, as sugestões que vocês trouxeram, Gustavo, Magda, eh, Gabi e Débora, né? A gente estava junto lá. E foi uma experiência muito rica, porque os princípios foram totalmente aplicados ao desafio, e eles trouxeram exemplos, dicas, né? A Magda também estava, que a Magda entrou depois que ela estava no carro, mas ela trouxe até alguns exemplos de como que a gente pode tornar o desafio mais leve, por ser uma realidade mais difícil, e também trazer esse elemento aí de conexão, de construção do significado e do propósito. Foi muito bacana. Obrigada pelas dicas, Gustavo, adorei aí as suas considerações. E gostei muito do que vocês trouxeram como elementos importantes para a gente considerar na capacitação. Obrigada demais. eu também fui cliente, gostei muito da nossa conversa, foi produtiva, tiveram coisas incríveis, assim, toques novos sobre o desafio e também algumas coisas que eu já imaginava. Foi muito bom ouvir o outro lado e trazendo para mim referências muito parecidas. Isso serviu de confirmação. E teve uma dimensão que a gente pensou bastante, que me deu um insight novo, que foi a questão da vulnerabilidade, né? De iniciar o grupo fazendo ele sentir-se vulnerável, já que é um grupo que já confia nele, é um grupo que está engajado e é um grupo que está dando continuidade a um trabalho. Então, eu estou muito satisfeita também com a conversa. Foi produtivo e muito boa.
Bom. Legal. E aí na sala 3, quem que foi a cliente ou o cliente? Acho que falta Adriana, só, Marina. falta só a gente, né? É isso? Isso. Eu fui a cliente, 5 estrelas para as minhas consultoras aí, para quem me atendeu. Gostei do serviço, recomendo, vou voltar. Eu compartilhei, na verdade, um desafio muito recente que eu estou ainda no processo de entender, de uma comunidade que eu acabei de ingressar voluntariamente como uma pessoa gestora e, enfim, eu também estou no processo de olhar para isso, né, com outros olhos, entender o desafio, mergulhar. E aí a inteligência do grupo, né, que é sempre muito rica, assim, e essa coisa do coletivo, porque eu trouxe o desafio e aí eu estava olhando pontualmente para o desafio, porque foi assim que chegou para mim também. Olha, a gente tem esse desafio aqui, como é que a gente vai resolver? Que é um desafio de engajamento colaborativo, assim, de quem está se envolvendo e como é que essas pessoas se colocam a serviço, né? O que que elas estão dispostas a oferecer, o que que elas topam ou não. É, E aí, como que as meninas me ajudaram a olhar, na verdade, a dar o zoom out, assim, né? E olhar para a jornada com mais interesse, né? Inclusive para a minha jornada. Então, como é que, por exemplo, a pergunta que elas trouxeram, né? Como é que essas pessoas foram recebidas? Como é que está acontecendo lá? Para a gente chegar agora nesse momento do desafio de engajamento. E aí eu falei, putz, mas como é que eu fui recebida, né? Assim, como é que foi o meu processo? Porque essa pergunta também veio. Então, bom, posso conversar também, inclusive, com mais de vocês depois sobre isso, se vocês estiverem dispostos, quiserem saber, porque de fato esse desafio, né, de engajar pessoas colaborativamente, principalmente dentro de um contexto de voluntariado, que a gente sabe que é difícil para todo e qualquer projeto, grupo, quando essas pessoas estão ali voluntariamente. E acho que a gente conseguiu construir, assim, trazer várias ideias, né, que contribuem para a solução do desafio e que me ajudam a olhar para a jornada como um todo, para o desafio como um todo, para a inteireza disso, assim. Então, obrigada, Legal. meninas. Que bom. Então a gente vê que dá certo esse negócio de inteligência coletiva, né? De todo mundo junto se ajudando, é incrível, né? E aí o Wise Crowds é uma ferramenta incrível para isso. E aí, antes de agradecer enormemente a Letícia, a gente ficou conversando enquanto vocês estavam trabalhando nas salas, a gente conversou um monte aqui, então assistam depois, né, a gravação, que teve um papo bem gostoso aqui. E aí eu queria saber, só para a gente encerrar, vocês escreverem no chat, né, a gente fazer um chat storm. Então, o que fica de valioso dessa prática para você? Então, escreve e não aperta o enter. E aí, depois que você escrever, você mostra os seus dedos e fala: bom, eu já escrevi. E aí, espera com que os outros também escrevam. Uma certa pressãozinha às vezes ajuda. A gente estava falando de tensão, né? Da tensão certa, né? Então é isso. O que fica de valioso para você dessa prática? Escreva no chat e não aperte o enter. E aí, para eu saber que você já escreveu, mostre suas mãos para mim. Olha lá, a Giovaneide já está, tá rápida. Malu, Débora, Fernanda, Patrícia, quem mais? Marina, Gustavo, Eliana, Adriana, então acho que já estamos com quase todo mundo aí. Paola, então vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Enter. Ó, é uma chuva de boas coisas. Aí, Letícia, eu queria entregar para você, sei lá, ler um pouquinho aí e se quiser fazer um fechamento. E eu agradeço de coração. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Gostei dos dedinhos prontos pra gente, vamos ver.
Perceber os princípios, olhar para eles coletivamente, trocar ideia nos amplia. Concordo demais, foi super gostoso o papo aqui também. Importância da sabedoria coletiva, a estrutura para criar interações intencionais de colaboração. Essa investigação, sonho coletivo, que bonito. Eu coloquei também, vou ler o meu, a importância do convite, fiquei pensando naquilo que a Lari falou. Então, a importância de como convidar as pessoas para participar das coisas. Engajamento coletivo não é só sobre o mental, paixão de trabalhar juntos. Aí é bom, né? Quando é assim é gostoso. Que amor e estrutura emancipatória também são possíveis em empresas. Pode ser muito bacana furar a bolha. Embora existe sim magia na colaboração. Que gostoso. Vou pular uns aqui. Praticar os princípios, ver como eles podem ser usados. Todos os princípios e ferramentas. Encontrar novas pessoas. Obrigada, gente. Conhecer os princípios, trocar ideias. Quando tem meu nome, eu fico com vergonha, confesso. Foi linda a imersão, gente. Gratidão, gratidão, gratidão demais, gratidão demais. E aí, para encerrar, gostaria de puxar tenho 2 minutinhos, puxar uma reflexão, que tem a coisa do fazer, assim, tem que fazer aquele negócio, então tem a coisa do fazer. E aí tem o fazer a coisa. E aí tudo isso é sobre fazer a coisa, não é a coisa do fazer. E aí isso pode parecer embananamento da minha cabeça, mas na verdade é um dos princípios do design coletivo do pessoal lá do gelo. Então, é o negócio do fazer a coisa que me interessa, né? A coisa do fazer. Até eu me troco. Mas é isso, não é o objetivo em si, não é o plano A, assim, é o negócio do plano B, que é como a gente faz, como a gente se sente. Então, acho que essa é a principal reflexão. E aí, para encerrar, tem um fechamento que eu gosto muito, eu acho muito gostosinho. Eu gostaria que a gente fizesse uma despedida carinhosa. Então, como é que vai ser? Você vai desejar uma boa noite para as pessoas, mas a gente não vai falar só uma boa noite, assim. O que você deseja para essas pessoas? Você pode ter um amigo meu que ele fala que todo mundo tem a capacidade de bem dizer ou amaldiçoar, né? Maldizer as pessoas. Então, tudo que é bendito é uma bênção, e tudo que é maldito é uma maldição. Então, a gente vai para a parte da bênção aqui. E aí, você deseja alguma coisa boa para as pessoas. Eu vou começar, e aí vai puxando. Enfim, se você estiver muito envergonhado, não precisa falar, tá tudo bem. Eu desejo que vocês tenham uma noite inspiradora, que vocês presenciem um ato gentil ainda hoje. A corrente está aí. E eu desejo fé na humanidade, que a gente possa ter cada vez mais fé na humanidade. Desejo uma boa noite restauradora para todo mundo acordar amanhã renovado. Desejo que vocês durmam e acordem com Deus no coração. Eu desejo um final de semana com tempo, um tempo mais lento para vocês. Eu desejo um fim de semana divertido, que vocês possam ir ao cinema ou ir dançar, que é o que eu vou fazer esse fim de semana. Eu desejo muitos desejos. Eu desejo uma noite de alegria. paz. Eu desejo que a gente seja amigo do tempo e resgate a nossa criança interior. O Gustavo falou isso, me marcou. Que a nossa criança nunca deixe de existir. Eu desejo poesia, nas coisinhas mais simples e singelas que estão à nossa volta. Eu desejo uma vida com autenticidade e muito amor. Eu desejo tempo de qualidade com as suas pessoas queridas para vocês. Coisa boa, muitos desejos bons pra gente, que a gente consiga receber todos eles. Muito bom. Obrigado, Letícia. Obrigado a todo mundo que veio. Obrigado pelos desejos. E nos vemos em breve de novo. Obrigada, gente. Obrigada, Lê. Obrigada, Lê. Obrigada a todo mundo. Bom te ver, Eliana.